Facebook. Hello Instagram, hello Facebook, hello mundo, hello todo mundo. Gente, hoje eu tenho uma live triplamente especial. Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo tem que saber. Chama-se colágeno. É a famosa proteína maravilhosa, proteína colágeno que todo mundo tem, todo mundo quer, todo mundo precisa, te deixa sustentada, bonita, alegre, maravilhosa. E hoje eu tenho duas pessoas especiais que são as doutoras Carla Obsi, que é a nossa top dermatologista da Clínica Mussucoto Brasil, e a doutora Clara Machado, que é a nossa nutróloga topíssima também da Clínica Mussucoto Brasil. Por enquanto ainda não são da de Dubai, mas são as do Brasil. E aí quando a gente fala sobre colágeno, colágeno é juventude, é beleza, é legal. E daí eu botei a música Forever Young, que as pessoas que são jovens como eu, desde os anos 80, conhecem muito bem, do Alphaville. Mas aqui quem está cantando é a Becky Hill, Forever Young. E é com Forever Young que a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu vou chamar, já vi a doutora Carla Obsi. A doutora Carla Obsi, ela vai entrar agora. Muito bem, Carla, você vai pedir para entrar. E agora vai pedir para entrar a doutora Clara. Oi, Kate, que bom que está aí. Wesley, Marisa Dalbello, querida. Boa noite, Kate. Boanésio, Davi Miranda, Isabela Burato, Luciana Lima, Amanda América, Solange Roca Nutri, Ângela. Muito bem, eu vou agora botar essas mulheres maravilhosa para entrarem. Solange no Facebook, Farnésio Porto, meu parente lá de Patos de Minas. Muito bem, doutora Marina Nadaf. Doutora Marina, a gente vai falar sobre tudo sobre colágeno. Colágeno que a gente precisa para sustentar a pele, colágeno para a gente ficar mais jovem, como estimular o colágeno, se a gente precisa repor colágeno. São coisas que as pessoas elas sabem mais ou menos, às vezes não. E a gente precisa bater um papo. E sexta-feira é o dia do papo com vocês. Não é mesmo, amadora Nérica, Solange Rocha Nutri, Gide Moraes, David Neri. Muito bem, doutora Carla vai entrar. Atenção, atenção, de São Paulo. Muito bem, Carla, pode aparecer. As pessoas estão ávidas pelas suas informações. E doutora Clara, muito bem, você está aí, agora você vai pedir para participar. Aí eu vou te chamar também. Muito bem, é aquela história, a gente chama, né? Sabe aquelas lives que a gente começa, a pessoa fica olhando assim para o nada? É muito chato. Muito bem. E agora a gente tira o Forever Young. Não é, Gide Moraes? Muito bem, gente, live é isso. A gente depende da velocidade da internet e aí a gente está esperando aqui. Carla, muito bom. Doutora Clara, vê a solicitação, aceitei a doutora Clara e aceitei a doutora Carla. Romelita, minha querida, que bom que você está aí. Muito bem, aqui no Facebook, o negócio está ficando louco. Clara, você tem que pedir para entrar de novo. Carla, você também. Eu não sei se é a internet que não está muito assim maluca, mas a gente está esperando vocês. Muito bem, cadê vocês, meninas? O mundo está querendo ouvir de vocês o que é que vocês e que a gente tem para falar sobre colageno. Aliás, gente, você sabe o que significa colágeno? Colágeno significa cola. É. Então, é uma proteína que cola, que agruda, que coordena o nosso corpo. Quer dizer, nós temos várias proteínas. Muito bem, essas proteínas elas são necessárias para a gente ter tudo no nosso organismo, né? Osso, derme, cabelo, cérebro, coração. Essas proteínas elas são necessárias. E elas são produzidas no nosso organismo. Só que essa em especial, essa famosa proteína o colágeno... Oi, Carla! Você está bem, querida? Bem-vinda! Ótimo, tudo ótimo. Que Eu não sei bom, que a gente está vai ser internet de novo, né? Pois é, essa internet, sabe aquela coisa assim que você fica com a cara no chão?
Oi, Aham. Nores, um beijo. Joana, que joia. Ana Clara, Osélia, cadê a Clara? Clara, você tem que pedir para entrar de novo. Vamos ver aqui. Aldenira Moreira, aqui no Facebook. Ana Paula Porto, minha parente. Kate Guimarães, Wesley Dogral, aqui no Instagram. Cadê? São tantas emoções. Miriam Campos, minha querida, dos olhos verdes mais bonitos do Brasil Central. Pois é, Carla, a gente está aqui começando essa conversa e a gente tem que esperar um pouquitico a Clara. Vou até Sabe aproveitar e aqui? falar oi aqui para a Eline, a Legal. nossa doutora Eline também, a doutora Keila Blair também, são amigas assim, ó, Oi, do Keila. coração. Que bom, que bom. Pois é, Clara, eu sei que você entrou, ela está até acenando para a gente. Você É. vai pedir para entrar de novo. Acenei para você. De repente. Gente, você sabe qual é o problema das lives de sexta-feira? É que sexta-feira é esse dia que a gente está olhando os restaurantes, as pessoas estão marcando as baladas, mesmo com essa época de pandemia, né? Com as máscaras e tudo. O pessoal fica louco para bolar alguma coisa. E aí, pobre de nós, coitados da gente, a gente está aqui querendo contribuir com o mundo, com ciência e tudo mais, e a internet tá complicada. Bom, Porque de estava qualquer. solicitando a entrada, eu acho que você não estava conseguindo visualizar. A Clara deve estar tendo alguma dificuldade por conta disso. Deve ser, mas não, a gente vê, Carla. Oi, Maria Mota, que bom. Eline Altian, a gente vê, aí tem, pede para entrar, a gente autoriza, né? A gente clica aqui. Só que o treco não vai. Então, Deixa eu ver aqui. Muito bem. Você está vendo a Clara aí? não. Clara Machado. Clara Machado, a gente está te vendo. Você vai fazer uma nova solicitação. De qualquer modo, em respeito ao pessoal que já está aí nos vendo e nos ouvindo, Carla. Gente, hoje parece, a gente estava brincando, parece uma dupla caipira. É Carla e Clara. E Múcio. Então, a doutora Carla Óbice, ela é nossa, a gente já fez lives juntos, nossa dermato top aqui na clínica do Brasil, de Brasília. E aí, Carla, o que a gente combinou é isso. A gente vai falar sobre colágeno. Aí eu queria que você já começasse a introduzir esse assunto em relação ao que é isso. Porque, assim, hoje em dia a gente acha, Hi, Dr. Eman Khalil from Cairo. Nice to have you here, my friend. Sorry, but we are speaking in Portuguese. We are talking about collagen. I know you know everything. Dr. Eman Khalil, do Cairo, foi minha aluna lá. Welcome you too. Ela é dermatologista no Cairo, pessoa fantástica, tem uma clínica muito bacana. Inclusive, ela e o marido abriram uma clínica no Cairo que se chama Clínica Mussuporto. Muito engraçado. Ai, que E agora legal! você, daqui a pouco, vai atender na clínica do Cairo também. Dr. Opa! Iman, I'm so glad to have you here. I miss you too. You both, you and your husband. Thank you so much for being here. I promise you, the next one will be in English. Okay? Thank you so much. Bem, Carla, então, Carla, meu Não, Deus do Carla. céu. Carla, fala pra gente o que é colágeno. Vai. Essa é a pergunta, né? Desse colágeno. Os pacientes, é a pergunta que a gente mais escuta no nosso consultório. Doutora, e esse colágeno? O que é o colágeno? Quando eu tenho que repor esse colágeno? Para que ele serve? Então, assim, é uma pergunta assim, muito comum para a gente no consultório. A gente escuta todos os dias e vários pacientes perguntando. Né? Então, eu vou dar assim, falar um geral do que é o colágeno para todo mundo entender de uma maneira bem tranquila. Colágeno é Claro, uma eu já dei uma proteína. introdução aqui, falei que é uma proteína. Quer Isso, dizer, grande produzida no corpo. informação. Só que agora E, você sabe muito mais. Manda né? bala. Então, é o quê? É uma proteína produzida naturalmente no nosso organismo, né? Responsável pela elasticidade, pela firmeza da pele, constitui aí 30% dessa proteína do nosso organismo. E ela também, o colágeno, junto com a elastina, que também é produzida no nosso organismo, ela faz parte das fibras de sustentação da pele. Só que o colágeno, Legal. ele também
ele não ajuda só a pele, não é só a beleza da pele, das articulações, tendões, da musculatura, além do cabelo e das unhas também. Porque existem aí 30 tipos de colágeno. Mas aí tem o tipo 1 e o tipo 3, que é o mais comum aí que a gente encontra no nosso organismo. Mas, como tudo não é, né, mil maravilhas, a gente começa a perder a partir de Uhum, quando? Né? 25 anos. E uhum. como que nós vamos fazer para retardar isso, né? O que que faz Você assim? sabe Então, que há quando a pouco gente... tempo a gente considerava, desculpa te cortar, a gente Sim, considerava 30 anos. Mas agora eu vi, a gente estava conversando sobre isso, saiu um estudo, é 25 anos. 25 anos. Começa. E Carla, eu acho, ainda, Clara, se você estiver ouvindo a gente, saia de novo e entra, porque daí porque ela aparece. entrou, apareceu que ela Sim, mas é entrou. melhor, Clara, você vai sair do Instagram e entrar de novo, que aí aparece aquela coisa de solicita para entrar. Bom, e aí 30 anos começa, 25 anos começa a ir embora o nosso colágeno. E E isso é detalhe, medido, isso é uma coisa. Porque às vezes a gente fala, eu também comento isso com os pacientes no consultório, parece uma coisa assim tão abstrata, né? Como assim? De repente abre-se uma torneira, nosso colágeno vai embora? Como é que é isso? Por que a gente então, perde? mas não é só isso, né? Não é só pela idade. Tem alguns fatores também que aceleram essa diminuição da produção de colágeno, né? Então, Uhum, o estilo de vida, hábitos, sedentarismo, sono, que é super importante, uma noite bem uhum. dormida, né? A alimentação, então tem os alimentos que também fazem a glicação, principalmente o açúcar, que faz a Legal. glicação aí, né? Que oxida as células, diminui também. Então, o tabagismo. Então, tudo Uhum. isso faz acelerar essa diminuição da produção de colágeno. Então, Tem isso aí uma também é questão muito genética também, né, Carla? tem, tem. Então, Uhum. né, o que a gente pensava antes, agora tudo vai mudando, né? Uhum. E vem essa dúvida do paciente. Então, como que eu vou estimular esse colágeno? Então, a gente tem que partir de Uhum. algumas coisas. Então, vendo, né, a doutora Clara aí, que podia falar bem para a gente em relação a essa parte de Ah, alimentação, ela já vai falar. né, de É. reduzir o açúcar ali. O açúcar ele não é muito Uhum. bem-vindo, não, né, em vários fatores, né? Uhum. E então, como que a gente repõe esse colágeno? Oral? Estimulando? Então, existem várias formas da gente estar repondo o Legal, colágeno. E legal. depois de muitos estudos, né? Agora tem o colágeno, que é assim, que eu gosto muito, sem conflito de interesse aí de, né, de indústria, mas eu gosto muito do Verisol, né? Legal. E as Na verdade, indústrias, são elas os fazem dois, né? São o dois, cara. Peptan, O Peptan e o o Verisol. Mas o que e a o gente Verisol. mais assim Qual que vê é a estudado é o diferença dele? Verisol. Então, qual que é a Aliás, uma diferença? coisa interessante, daqui a pouco a Clara vai entrar, ela como nutróloga vai falar ainda mais com a gente sobre essa coisa. Mas assim, o que a gente vê é que as pessoas elas vão lá no Mercado Livre e elas compram qualquer coisa e tomam. E a gente sabe que tem colágeno para cartilagem, colágeno para pele. A Daina Diniz, Daina, queridíssima, amiga há tantos anos não, né, Daina? Porque eu comecei a trabalhar tem o quê? Tem 3 anos, então a gente se conhece assim há alguns meses, né? Somos tão Tô brincando, jovens, a Daina né? é uma amiga querida de muito tempo. A Daina tá nos perguntando, o que você acha da ingestão de colágeno? Alguns médicos dizem que ajuda, outros dizem que não adianta. A Marta, minha irmã, entrou também, Transi, só não está clara. Mas já dá uma palhinha para a gente, Carla, sobre o que Então, é isso que a Daina está falando. Isso aí, até pouco tempo, era muito questionado. Eu, particularmente, até há 2 anos, mais ou menos, eu tinha muita resistência em acreditar nessa coisa de comer colágeno e isso de pá, um milagre vai para a sua pele e tal. Mas é que naquela época, até 2 anos atrás, as coisas eram muito ligadas a laboratórios, né? Eu me lembro que tinha o Ineov junto com a Nestlé, que depois o Gelamin, não sei o que, não sei o que lá. E era realmente muito questionado. Mas hoje não, né? Hoje a coisa tá mais, vamos dizer, científica, né? sim, porque o que que acontece? Eu não sou muito de passar umas fórmulas assim manipuladas, né? Muito, né, personalizadas assim.
Mas eu gosto muito dos que tem já, né? Pronto, o Verisol e o Peptan. E gosto mais ainda do Verisol, porque não vem só o colágeno. Ele vem vitaminas, eles vêm os minerais. É aí que é o perigo de você ficar tomando sem ter uma orientação médica. Porque quando a gente vai passar algum tipo de suplemento, é uma suplementação também o colágeno, porque ele não é sozinho, ele tem várias coisas. E superdosagem vai trazer dano, né? Tudo que é demais Legal, vai legal. ter algum problema. Então, antes da gente prescrever, a gente solicita os exames laboratoriais, a gente investiga se tem alguma deficiência, precisa fazer uma manutenção, o que está faltando ali para a gente repor, porque é uma reposição. Não é assim, vai tomando colágeno. Não, tudo é sob uma orientação médica. Por isso é o risco Claro, de estar claro. comprando em qualquer lugar. Muitos pacientes também tomam em Na cápsula. verdade, não é um medicamento, né? A gente, ele fica entre um medicamento e um doce. Mas tudo tem que ter medida, tudo tem que ter um nível de orientação, porque senão você intoxica, né? Os rins e tudo mais. Sobrecarrega, como qualquer, né, Claro, mineral, vitaminas, tudo isso vai trazer um dano. Então, assim, sim. essas fórmulas são muito legais por isso, principalmente para cabelo, pele e unha. Porque, assim, o colágeno oral, ele demora para você ter uma resposta dele, né? Porque ele vai ser todo degradado, vai para o intestino. Depois que ele vai, primeiro, ele vai para os lugares que mais precisam, que é o quê? Osso, articulação, ligamento, né? E depois ele vai Claro, para a claro. pele, para a unha e para o cabelo. Então, demora um Sim. pouquinho. Então, para você ter uma Isso é muito resposta. interessante. As pessoas, de um modo geral, elas. A Clara está mandando uma mensagem, ela está pela Worry, o perfil dela está com problema. Clara, eu não vi aqui a sua solicitação de participar pela Worry. Se você conseguir mandar de novo, eu aceito. Ou se você vê-la, Carla, a Não, não vi. Clara, no Worry, a gente pode aceitar. Clara, fica tranquila, a gente está aqui te esperando. O mundo é seu. Você manda de novo um pedido para entrar. Muito bem, mas eu ainda não vi. Está vendo aqui o Worry Clinic, mas eu não consigo ver o seu pedido. Dr. Breno Frota está aqui, que é o esposo da Clara, grande ortopedista. Sara, querida, colega da minha filha, Catarina Murano, que bom que... É tão bacana, né? A gente poder, assim, imaginar que as pessoas têm interesse em ouvir a gente falar. Olha, eu acho uma honra. Você sabe que eu estava falando outro dia para uma paciente no consultório? Quando uma pessoa chega no seu consultório e quer ouvir o que você tem para falar, ouvir a sua opinião, isso não é uma honra. Isso é uma É, coisa que não tem tamanho. É porque às vezes é um mágico. assunto Eu tão acho que em qualquer maçante, profissão, não só o médico, né? né? Porque às vezes é um assunto tão assim maçante, uma coisa tão comum, e é tão bom você poder, né, trocar essa, né, informação, você passar essa Sem informação, dúvida. porque às vezes são coisas Sem dúvida. tão pequenas, igual eu estava falando do colágeno, da cápsula de colágeno. Antigamente, eu tomo uma Claro. cápsula de colágeno. Não Uhum. resolve. Porque a diferença do Verisol e do Peptan é o quê? Verisol, 2,5 gramas você toma do Verisol. Do Peptan são 10. Como que você vai colocar 10 gramas dentro de cápsulazinha? Quantas cápsulas você vai tomar? Então, Não dá. às vezes as pessoas estão... Não dá. Então, às vezes as pessoas vão tomando, achando que está tendo algum resultado e não tem. Né? Às vezes por falta o quê? De uma informação, né? De ir atrás realmente de alguém explicar. Né? Claro, Então, sem dúvida. Agora, Carla, você acabou de falar sobre o colágeno que a gente ingere, que vai para a pele, que vai para a unha e vai para cabelo. Há uns 15 dias a gente fez uma live sobre cabelo. E eu acho que a gente não bateu muito nessa tecla sobre, vamos dizer, colágeno para cabelo. A gente não imagina, as pessoas às vezes elas não imaginam que o cabelo também é uma proteína, ele é uma estrutura proteica, né? queratina. E também ali, exatamente, precisa. Fala o que que você acha assim, a importância desse colágeno, no caso, o que você acha que a pessoa tem que repor para fortalecer o cabelo? Bom, primeiro, então, igual eu falei, né? Quando o paciente chega com a queda de cabelo, vamos investigar o que está faltando, se está tudo legal, da onde que está vindo, qual é a causa dessa queda de cabelo. E às vezes o paciente Ok. está faltando zinco, está faltando selênio, né? Aham. Biotina, então precisa disso. Então, essas fórmulas que vêm no colágeno, vem o silício orgânico, que eu falei que é maravilhoso, né? Para dar essa Ah, é muito bom. fortalecida no cabelo, Nutricolim, Ex-Nutriment. Então, existem vários
né? Nutri Cosméticos aí, que a gente consegue juntar com o colágeno, já vem as fórmulas prontas. E aí a gente consegue Sim. pegar tudo. Cabelo, Legal. pele e unha. Muito bem. Você é dermatologista, é a nossa top dermatologist na clínica. O paciente chega para você e fala: bom, deixa eu fazer minha apresentação também, vai que alguém não me conhece. Gente, eu sou cirurgião plástico, tá bom? Eu não sou um dermatologista, mas eu sou um cirurgião plástico. Então, a gente usa coisas também para estímulo de colágeno. Você, lá com os pacientes da clínica, chegam, doutora Carla, sua pele é maravilhosa, eu estou aqui para melhorar minha pele. Aliás, hoje eu atendi uma paciente, achei ótimo ela me falando assim, cadê aquele colágeno que estava aqui? Muito engraçado. Então, quando o paciente chega, aí você vai diretamente para essa pessoa e dizer, você vai usar o Ultraformer ou o Body Tight, ou seja lá qualquer coisa, de cara, ou primeiro vai repor? Como é que é isso? Bom, é porque assim, né? Esse colágeno oral não vai dar aquela resposta, não é aquela coisa, nossa, eu vou tomar o colágeno, o Verisol, qualquer um desses aí, e vai acabar meu bigode chinês, minhas rugas. Não. Então, Uhum. uma coisa é muito diferente da outra. Mesmo porque a flacidez não é só a flacidez, não é a perda de colágeno. Tem outras coisas aí por trás também, né? Com o envelhecimento da pele é o quê? Inclui aí, né? Você como cirurgião sabe mais do que eu. Musculatura, parte óssea, gordura. Então, não é Claro. só ingerindo que a gente vai conseguir. Então, a gente tem que conversar e explicar direitinho pro paciente que ele precisa de uma coisa um pouquinho mais invasiva, né? Os Legal. bioestimuladores de colágeno, né? Os aparelhos, o microagulhamento robótico, que eu gosto muito, Legal. o Ultraformer, que é o ultrassom micro e macro focado, os Tá, fios de mas daí precisão. Tá. você está indicando o tratamento e de cara, na primeira consulta, você já fala sobre colágeno. Não Precisa. só, sim, o via oral, mas também o creme. Precisa. Aí tem o tópico também, porque, né, Legal. uma durinha sozinha não faz verão. Não Não dá, adianta, não dá. né? Vou lá, faço os procedimentos na clínica, chego em casa e não faço mais nada. Sem dúvida. Então, A não tem como. Érica, a Érica Amadora está fazendo uma pergunta aqui bacana. Sim, Eu sei que a Clara deve estar vendo, deve estar coçando para falar, mas eu sei que você coitada. também vai comentar. A Érica está falando que ela está com 32, ela está na academia e as pernas estão com um pouco de flacidez e isso incomoda ela e ela mudou a alimentação. A pergunta é, onde é que o colágeno entra na flacidez? Antes disso, Carla, Ah, a Clara mandou uma mensagenzinha, ela está no nosso perfil do WhatsApp, aquele que a gente fez para combinar a live, o sim, Collagen Doctors. o grupo. Não, Clara, você entra no meu perfil do Instagram agora, entra no Instagram, aí você vai ver lá naquelas bolinhas, são os stories, aí vê Dr. Múcio Porto, está ao vivo. Então você clica lá e vai aparecer sua solicitação. Bom, mas enfim, a Érica está perguntando, onde é que entra o colágeno nessa coisa dessa mudança de alimentação que ela fez pela flacidez nas pernas, apesar da academia? Que você acha? Vamos, alimentação é legal. Por exemplo, vamos comer mocotó, vou comer pele de Gelatina. porco, gelatina, pois é. Como é Gelatina. que isso fica em relação ao colágeno? Pois Passa é. para a pele do mesmo jeito essas coisas que a Não, gente come? Não. não. Não, alguns alimentos favorecem, sim. São ricos, né, nas proteínas aí que vão estimular o colágeno, né? Nos minerais, nas vitaminas que vão estimular o colágeno, né? Sim. Mas, por exemplo, o mocotó, a gelatina, são o quê? São partículas muito grandes que nunca vão ser digeridas e chegar na pele para melhorar essa flacidez. Sim. Por isso que Então, os na verdade, peptídeos... a gente, por mais que você mude a sua dieta, você tem que fazer uma complementação, é lógico. Tem. Eu achei engraçado aqui a Lu Paranhos falando Verisol na veia. É praticamente isso. Se tivesse, né, seria bom, né? Mas na Muito veia a gente bem. coloca outras coisas aí também, não vai ter Mas problema. ainda não tem. Pode ser Não, só na boca. por enquanto é oral ainda.
Então, existem alguns alimentos que são ricos, né, em vitaminas e minerais que vão as oleaginosas, né, a proteína também animal, proteína, né, o peixe. Então, isso aí Legal. você ingerindo também é legal. Mas, Carla, tem o Dr. Shinji Nagao. Hi, Dr. Shinji Nagao. Ele é um cirurgião plástico em Tóquio, fora de série. Hi, Dr. Shinji. I'm so glad to have you here. Thank you so very much. I know in Tokyo, this is Saturday morning. I'm so glad to have you here. We're talking about collagen. I know you have all the experience in the world, but we're trying here to share with our friends and patients about collagen. Thank you so very much. Sorry for being in Portuguese, but thank you so very much, my friend. Uma outra pessoa bacana que está aqui também, além da doutora Imã, é a Keila Rocha, grande personalidade do jornalismo em Brasília. Muito obrigado, Keila. Mas me fala, desculpa que eu te interrompi. Então, o negócio é assim, você tem que ter, tá bom, uma dieta bacana, uma coisa legal e repor. Aí repôs. Foi lá, fez o Verisol. Inclusive, se a Clara não entrar, eu prometo que a gente vai marcar para a próxima semana uma continuação com a Clara. Porque aí a gente vai terminar de tirar todas as dúvidas. Aí o paciente fala para você. Por exemplo, a Érica, que está aqui, se abriu para a gente, dividiu com a gente essa experiência de estar com uma flacidez. Flacidez de perna. Como é que você lida com isso? O que você começa a pensar? Que tipo de tratamento, Carla? pois é, flacidez de perna, né? Então, assim, se a gente comparar, né, a pele da perna com o rosto, com a pálpebra, é muito diferente, né? Então, a camada, né, de gordura é um pouco maior. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Então, se é só flacidez, então a gente vai tratar a flacidez. Bom, se ela fala que ela vai na academia, então às vezes ela não tem gordura ali também, né? E aí a gente tratando essa flacidez, tem vários aparelhos aí, as tecnologias que estão aí para a gente, né, trabalhar a flacidez, a gordura, a celulite, né? Principalmente perna. Perna é um local muito difícil da gente diminuir O que na você academia. imagina? Você entra na perna, por exemplo. Muito comum nos nossos consultórios é aquela flacidez na face interna da coxa. Isso. Que as pessoas... tipo, eu ando e balança, não sei o quê. Você igual prefere máquina, né? Ou você... Hã? É igual o tchauzinho, né? É o tchauzinho da perna. É o tchau... Você entra direto com máquina, essas coisas legais, tipo Ultraformer e tal, ou você prefere um bioestimulador? Aliás, fala pra gente o que é um bioestimulador. Dermatologista que nem você, sabe tudo sobre bioestimulador. Me fala. Bioestimulador. É igual eu falo, né? Assim, a gente explica sempre para o paciente. Então, a gente expõe quais são os protocolos, qual que são os tratamentos que vai dar um resultado melhor, qual que vai demorar mais, porque um potencializa o outro. Então, não adianta só o Ultraformer, só o aparelho. Então, a gente tem que colocar as duas coisas juntos, tanto o estimulador, tanto o bioestimulador, quanto o aparelho, né? Então, o bioestimulador são os estimuladores de colágeno que são injetáveis, né? E o que a gente mais tem aí agora tem a hidroxapatita e o ácido polilático. São os dois mais conhecidos que a gente tem, né, no mercado e que dão resultados fantásticos. Não tem como dar errado com eles, né? E principalmente corporal. É um ou outro, né? Você nunca mistura hidroxiapatita com ácido polilático. Só quis explicar que existem os dois, né, no mercado. Sim. E eu gosto muito, né, sem conflito aí de interesse também, gosto muito do ácido polilático corporal. Eu Legal. gosto muito dele. E como é que faz o ácido lático corporal? Como é que você usa? Injeta? Sim. Injeta, sim. Então a gente localiza, né, no corpo a flacidez, tanto da perna, ou eu gosto muito, que dá um resultado bem legal. Bumbum é muito legal. E umbigo triste. Legal. Adoro fazer estimulador em umbigo triste. A gente estimula o colágeno. O que é umbigo triste, Carla? É o umbigo que acabou de ele separar? Tá meio caidinho, né? Meio deprimido, né? Então, às vezes, quando tem aquela flacidezinha bem leve, que ele fica mais caidinho, né?
Sim, eu sei. Incomoda muito as mulheres que têm aquele abdômen bonito, um abdômen definido. Às vezes o umbigo ele tá meio deprimido, né? Sim. E com essa estimulação de colágeno, com os fios também de PDO, eles são fantásticos também. Você deve ter uma resposta bem legal para Sim, os fios de PDO, abdômen, né? pois é. Os fios de PDO é polidioxanona, né? Muita gente conhece, mas muita gente também não conhece. Então, os fios de PDO, eles são colocados sob a pele, seja face, papada, braço, perna, tal. Eles não têm ganchinho, eles são simplesmente indutores de produção de colágeno. Eles irritam a região logo abaixo da derme, e essa irritação boa, né, não é uma inflamação, uma infecção, nada disso, mas essa irritação benigna faz com que haja uma deposição de colágeno. No final das contas, é o que a gente quer. Os bioestimuladores, como você falou, eles são irritativos, de um modo bom. Para que a gente produza colágeno, a pele fica mais firme, né? E aí, foi bom você ter falado dos fios PDO para a gente ter essa comparação, de novo, de bioestimulador, máquina que funciona formando colágeno, ou então fios de PDO. Não tem regra, né, Carla? Não. Eu estava falando outro dia, nos anos 90, que você nem tinha nascido, a gente tinha assim, a, a gente tinha aquela coisa, qual é o melhor tratamento para rejuvenescimento hoje? No início era Botox. Depois apareceram os... Não tinha opção, né? Não tinha opção, quer dizer, era um. E aí todo mundo, eu vim aqui por causa do Botox. Depois apareceu o laser, depois apareceu o Restylane, que foi o primeiro preenchedor. Hoje, não tem mais isso. Hoje a gente tem assim um leque de opções e a gente vai escolher para aquela pessoa específica, primeiro em relação à queixa dela, segundo em relação ao que a gente entende que seria o melhor, né? Então, muitas vezes, a gente pode associar essa coisa de colocar fio, né, Aldenira Moreira, aqui no Facebook. Ah, que bom que você está aqui. Quanto tempo? Ana Paula Porto, que legal, bem-vindo. A Marina, a Tamires, muita gente bacana aqui. Então, assim, existem pessoas que não precisam de muita coisa. E isso é uma queixa muito ruim que a gente ouve, às vezes, no consultório. Às vezes as pessoas falam, olha, eu vim aqui porque eu já gastei um carro com um bando de tratamento. Nem sempre você tem que indicar tudo, não é, Carla? A gente tem que saber indicar. Então, você falou dos fios, você estava falando dos bioestimuladores e eu perguntei antes, máquina. E aí, na cabeça de todo mundo, fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço primeiro? Não sei a sua opinião, mas eu já vou dar logo a minha. Eu acho assim, que eu gosto de começar pelo menos invasivo, vamos dizer, e inclusive com custo bacana. Né? O custo bacana para o paciente, não para a gente. Então, sei lá, por exemplo, uma flacidez de pele de face interna de coxa, como a Érica estava falando. Oi, Ellen, minha sobrinha querida, Rose Lustos, bem-vindos, Emiliame. Eu começaria com bioestimulador. Eu adoro o ácido polilático. Hoje a gente tem dois como é que fala? Brands, né? Como é que chama? Marcas no mercado. A gente tem o Sculptra e a gente tem o Eleva. Eu estou adorando o Eleva, Carla. Lembra, a gente estava falando sobre isso. Então, O que você acha do Eleva? Eleva é um bioestimulador, é um pó que a gente prepara com soro fisiológico e a gente injeta abaixo da pele. É a mesma coisa do Sculptra, né? Então, os dois exatamente. É um pozinho, né? Que a gente coloca ali o anestésico, né? Dilui com soro e injeta nas regiões. Tá? Eu gosto muito do Eleva corporal. Eu tô tendo resultado muito bom com o Eleva. E às vezes, sem fazer Ultraformer, sem fazer qualquer outro aparelho. Ele sozinho. Entendi. E no caso do Sculptra, você faz quantas sessões? Então, vai depender também, tudo é análise do paciente. Então, depende do grau de flacidez dessa paciente, né? Então, entendi. Geralmente, assim, mas vamos colocar, né? Não é via de regra, mas 3 sessões.
Com intervalo De de quanto 30 em quanto? dias. 30 dias. E 30 cada dias. sessão você usa um frasco Um inteiro, ou frasco. meio? Um Um? frasco. Mas por causa da área. Não, mas às vezes facial eu uso um. Geralmente um. Ok, Um. ok. E você mistura com alguma outra coisa, tipo Não, plasma, alguma não, droga, alguma coisa assim? Não. não. Na mesma sessão, você diz? E na Ali? mesma sessão, você Não, mistura com. não. Ah, Eu deixo só ele. Faço tá, ele exclusivo ali. entendi. Existem também opções que eu gosto bastante, eu acho que você também, que é o ultrassom microfocado. O Adoro. nome comercial é o Ultraformer 3. Você gosta dele? Adoro. Como é que Adoro. você faz? Você Também faz é quantas um sessões? procedimento assim, né? Que o paciente é uma coisa também que não vai dar errado, né? Sempre Sim, tem. É que o que acontece? Todos esses bioestimuladores, tanto né, o Ultraformer como o Sculptra, o Eleva, ele não dá o efeito imediato. Então, assim, gera um pouquinho de ansiedade, aquela expectativa do paciente. Nossa, mas vai demorar 3 meses para eu ver resultado? Sim, mas assim, a gente consegue ver já uma melhorazinha da pele antes desses 3 meses. Você não claro, concorda? claro. Sem Eu, dúvida eu nenhuma. vejo, eu Mas a consigo gente não pode deixar de chamar atenção para isso, que vem com o tempo. Porque em ver. todo tipo de cicatrização, quando a gente corta uma ferida ou quando a gente bioestimula a pele, a deposição, quer dizer, a contração de colágeno, que é a fase mais intensa da pele mais firme, é em torno de 2 a 3 meses. Não é? Então a gente precisa É, lembrar isso, porque as pessoas, às vezes, eu sou assim, eu sou super ansioso. Então, se alguém me fala assim, eu vou te fazer um tratamento para a flacidez de sua pele, eu faço hoje, amanhã eu quero ver se está bom. E muita gente é todo assim, mundo, não mas é? a maioria é assim, né? Tem Não aquela é. Mas a expectativa. gente tem que Aí puxar essa vê. expectativa para baixo. Mas a gente explica, então já, né, deixa bem falado para o paciente que é um tratamento, né, a longo prazo, né, é uma Uhum. poupança, por isso que fala, é uma poupança de colágeno que você faz, que mais para Sim, frente vai aparecer o resultado. pois é. E esse resultado ele pode ser incrementado com mais alguma coisa. O que Ó, que a você Clara tá orienta para o seu pedindo. paciente usar do ponto de vista A, tópico? a Clara tá pedindo, ó, aceita meu pedido. Pois é, mas eu não vi o pedido dela aqui. Eu estou Bora, ó, tentando acabou de aqui. aparecer. Sim. Então, Claro, eu só aceito seu pedido se você me pagar. A gente está vendo você pedir pela Uri Clinic, deve ser é, um nome coreano, porque o Breno ficou muito tempo na Coreia com a Clara, estudando, mas eu não estou vendo aqui o pedido, realmente eu não estou vendo. Ah, achei agora, Clara, você não me escapa, agora apareceu. Atenção, senhoras e senhores, a gente vai ter uma palestra. Ufa! Oh, Clara! a Clara tava correndo da gente em plena Ai, sexta-feira. Gente, isso é uma maldade. não, 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 não. Eu mandei vários pedidos, vários pedidos. Tá Não, voltando. Clara, sou eu. O problema sou eu. Aqui em casa, embora eu estou aqui do lado do roteador, mas essa região aqui, a internet está péssima. Agora que apareceu a filmadorinha com 2 pedidos. Eu Me mandei perdoa. prints no WhatsApp para mostrar que eu tava. Ai, E aí mandava, pedir, mandava, porque não é essa mulher deve estar rouca. E aí, total. Clara, você chegou na hora. Bem-vinda, bem-vinda, querida. Eu e Obrigada. a Carla, a gente está aqui falando sobre o colágeno de modo geral. A gente deu uma pincelada sobre colágeno oral. A Érica fez uma pergunta bacana sobre misturar alimentação com colágeno, porque ela está na academia e tem uma flacidezinha. Então, eu queria que você falasse para a gente da sua experiência como nutróloga, que, para esclarecer, existe o nutricionista, que não é médico, e o nutrólogo é médico. A Clara é nutróloga médica. Então, Clara, para a gente emendar essa coisa que eu estava falando aqui com a Carla sobre alimentação e suplementação de colágeno, como é que funciona isso? Eu vi, aliás, só para te dar bastante coisa para você já pensando, a gente viu umas perguntas aqui, por exemplo, em relação a paciente que é vegetariano, pode usar? Isso. E a outra coisa, o paciente, foi feita uma pergunta logo no início, isso funciona mesmo ou é balela? Funciona. Então, tudo bom, gente? Tudo bom? Uma alegria estar com vocês.
Então, sobre a reposição do colágeno, eu vi também participando, escutando vocês falando, é bem isso que você falou, cada vez é mais cedo, os estudos realmente mostram essa questão de começar a suplementação do colágeno via oral com 25 anos, que seria como se fosse para prevenir essa questão do envelhecimento. Então, cada vez mais cedo, a partir dos 35, a gente já começa a perder o colágeno. E o colágeno via oral, que nem a Carla tinha falado assim, o peptídeo de colágeno, ele é aquele colágeno hidrolisado, que ele ainda sofre uma ação enzimática, ele fica mais leve. Então, antigamente, tinha aquela história assim, na faculdade, a gente, não adianta, vai absorver, degradado no trato digestivo. Mas com essas tecnologias mais modernas que a gente tem, ele é absorvido, sim. Então, inclusive, olha que legal, hoje em dia, com essa tecnologia do peptídeo de colágeno, ele serve até para essa função intestinal, serve até pela questão, como se fosse do intestino mesmo, proteger o intestino. Então, isso é bem moderno, é bem recente e a gente tem usado muito. Usa mais Quer cedo. dizer, não tem dúvida, né? Não. As pessoas, a ciência de modo geral, ela é sempre polêmica, é que nem reposição hormonal, né? Tem sempre o grupo que diz que não, que tem perigo, diz que pá, pá, pá. Em relação à reposição oral de colágeno, então, existe uma tendência de que sim, as pessoas, os médicos passam. Cada vez para prevenir. É muito importante, assim, para a gente aqui, nós como médicos, e que fazemos, tem as questões dos procedimentos, depois de procedimento, depois de cirurgia, né? Ela tem ainda mais, ou o laser, ou qualquer essas que seriam como se fosse. Você vai demandar uma recuperação, uma cicatrização. Ele tem mais indicação ainda ali naquela fase. Ele está muito relacionado à quantidade. Ele é dose dependente. Então, dependendo, se der muito pouco, também não vai ter efeito. E tem então essa indicação. Vi você falando, Carla, a questão do Verisol com Peptan. Realmente, eu também prefiro o Verisol. O Verisol até pela dosagem, né? Porque só 2,5. A gente precisa de bem mais, uns 10 miligramas aí, então tem questão também. Sobre a pergunta sobre a suplementação com a academia, tudo, tem, assim, é porque é diferente. Também a pergunta que sempre... e qual que é a diferença do colágeno para o whey? Então, é diferente porque a whey, ela atua mais no músculo, assim, sabe? O colágeno, ele é mais leve. Então, a whey não chega a ter uma repercussão na pele. Isso não acontece. Essa questão das linhas de expressão, da flacidez, da hidratação da pele como um todo, é o colágeno. Definitivamente são os peptídeos de colágeno. Com relação a... Mas, por exemplo, a gente tem o Body Balance, que é um tipo de colágeno, olha que legal. Ele é mais leve do que a whey, ele fica entre um Verisol e a whey. E ele tá Mas ele vai para a pele, não. Só músculo. Não, ele também ajuda. Ele ajuda na pele, não tanto. Tem vários estudos mostrando assim que ele ajuda. É até numa linha da... Eu gosto muito sempre em conflitos de interesse da Essential. Eles têm essa questão, eles têm uma composição muito boa e tem esse Body Balance que ele faria um meio termo entre a whey. A whey é mais completa para quem treina bastante. Atleta, assim, tem que ser a whey. Mas, por exemplo, para pessoa que não tolera muito a whey, ou uma pessoa que é mais velha, que tem muita dificuldade de absorver, porque a whey tem aquela questão toda do gosto, tudo. O Body Balance faz esse efeito da proteína, mas de uma forma leve, que nem o colágeno, assim, sabe? Então, o Body Balance é um meio termo que pode ser usado. Aí depende da intensidade do treino, na verdade. Tá, mas o paciente te procura, vai lá no consultório, fala, doutora Clara, eu quero colágeno para usar. Então, não é o whey. Assim, a sua primeira opção não é o whey. É o whey para o treino? Whey para musculatura. Para musculatura. Não, mas eu estou falando pele. Paciente pele madura, paciente menopausada, que é o grosso, assim, é grande, talvez, né, que está crescendo muito o número. Eu vou fazer 60 anos esse ano, olha esse tchutchuco aqui. Então, a gente do grupo de 60 é um grande número de pessoas nos nossos consultórios. Então, para a estimulação do colágeno da pele desse tipo de pessoa, da nossa faixa, tipo 40 a 60, qual a melhor opção? O Verisol, assim. Legal. As marcas, assim, que nem assim, o da Pura Vida, eu gosto muito.
nada de conflito, só porque foi uma coisa que a gente estava conversando. O da Pura Vida eu gosto, o da Essence eu gosto bastante. E pode ser manipulado também com outras prescrições. Importante sempre estar atento o que tem junto, além do colágeno, porque essa composição de micronutrientes também interfere se usa algum outro suplemento, né? Assim, tudo isso. Mas o colágeno, ele precisa de alguns outros elementos que ajudam na absorção dele, que ajudam na melhor na formação do colágeno. Então, tem a Tipo questão o quê, por exemplo? a vitamina C, o Legal. o ácido hialurônico, todos eles são tipo cofatores que eles auxiliam. Então, tem algumas fórmulas já prontas que já tem todos esses elementos, mas é importante atentar que quando ele tem essa questão de vitaminas e os minerais, como zinco, como selênio, a dosagem, ela conta. Então, se a pessoa ainda toma mais um suplemento, ela tem que estar atenta para não fazer uma superdosagem desses oligoelementos, assim. Legal. Clara, eu vou aproveitar para perguntar para Carla, como dermatologista. Eu vi uma pergunta agora mesmo, por exemplo, aqui a Vivi Dani está perguntando. Aí vai ser para você, Clara, primeiro. Depois eu volto para você, Carla. Tá. A Vivi está perguntando: pode usar colágeno em cápsula? Pode a maioria, porque a maioria em pó não tem um gosto agradável e etc. Pode ser cápsula? Vivi, pode. A questão da cápsula é que é mais difícil a gente conseguir ter uma só cápsula, não dá, né? Porque é muito pequeno para caber a dose do colágeno. Eu disse que ele é dose dependente. Se eu tomar só uma cápsulazinha, não vai resolver. Então, eu teria que tomar várias. E às vezes, então por isso que é tanto assim sachê, ou então ele num pó, que aí também a gente pode misturar. E existem alimentos, a gente às vezes pode fazer um bolo com colágeno. Não falam que eles não é muito para esquentar, mas põe num drink, assim, sabe? Olha, não fala essa palavra sexta-feira à noite. Um drink sem álcool. Olha, tá incentivando, hein, Clara? Você está incentivando, isso daí não é bom. Aí eu vou mudar, porque eu vi uma pergunta que foi feita sobre vegetariano. Carla, você como dermatologista, você percebe assim uma lentidão na resposta de um tratamento de pele, seja lá qual for, bioestimulador, ou fio de PDO, ou seja lá o que for, preenchedor, ou microneedling, blá, 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 todos esses nomes maravilhosos, naquela paciente que repõe e a que não repõe colágeno, ou aquela paciente ou paciente que é vegetariano em relação ao não vegetariano? Vejo. É mesmo? Agora, e o que acontece? Os pacientes agora eles chegam, né? Eu sou vegetariana, então agora já não quer mais nenhum produto que seja testado em animais, sabe? Então o cerco tá fechando, então tá ficando meio difícil isso aí, né? Agora eu acho que é bem legal a Clara também falar em relação a isso, porque vem paciente para mim, doutor, eu quero um colágeno, mas eu sou vegetariana. E aí? Pois como é que resolve? Colágeno todos não existe, né, Clara? Assim, fala o colágeno. Realmente, o colágeno, para pensar, a fonte dele principal, os alimentos que a gente cita, assim, que são ricos em colágeno, vem realmente de animais, né? Vem do boi, vem do peixe, vem do porco. Do porco. Então, não tem jeito. E o colágeno em si, esse que a gente repõe via oral, assim, suplementa, ele também tem o componente animal nele, tanto que é uma coisa assim, sempre olhar, quando for comprar essas fórmulas prontas, olhar qual é a composição, porque querendo ou não, entre aspas, seria o orgânico do colágeno, porque não adianta nada vir de um animal que tomou um monte de antibiótico, então a origem do produto é muito importante, sabe? Legal. E Clara, a Gabi está perguntando, desculpa te cortar, se você pode misturar colágeno em pó com whey. Pode. E o José Martins está perguntando se o jejum intermitente tem alguma influência na pele. Jejum intermitente influencia na pele? Colágeno pode misturar com whey? Pode, mas assim, tem necessidade? Porque o nosso organismo, ele não absorve mais do que 30 gramas de proteína em 3 horas. Se eu ponho uma dose daquela de whey, já dá uma quantidade grande de proteína. Então, às vezes, nosso organismo simplesmente não vai, provavelmente não vai absorver uma parte disso. Então, tem necessidade? Não. Às vezes é preferível fracionar. E outra coisa que, no geral, porque não existe nada definitivo do melhor horário. Qual é o melhor horário para suplementar o colágeno? Não tem
definido. Mas o que os estudos sugerem? Para isso ser feito num período afastado de alguma outra alimentação. Especialmente até uma alimentação com proteína, que seria o whey, que seria, por exemplo, uma refeição de almoço, jantar, para não ter essa competição, porque a gente não consegue absorver. Então, o ideal, eles falam, seria à noite, antes de dormir, que aí você Legal. tem o período do repouso. Então, na verdade, a pergunta da Gabi tem sentido. Claro, você pode comer, tomar, sei lá, ingerir whey e colágeno, mas não misturado. Porque Isso, daí não... você vai trabalhar pele e músculo, é isso? Exatamente, exatamente. Não Todos existe colágeno vegano. A pergunta da Érica. precursores. Existem precursores do colágeno que seriam como se fossem mais puros, entre aspas, que aí o vegano poderia sim tomar, e aí eles têm ali a lisina, a glicina, a arginina, sabe? Seriam precursores. Aí vem antes ainda, mas não é a mesma coisa que seria do colágeno. Seriam tomar mesmo. Sim, mas não faria mal. Então, quer dizer, a Não, pessoa vegana, ela não vai, então, ingerir o colágeno bovino, ou então do peixe, ou ovino, mas ela poderia, então, tomar esses precursores, que são aminoácidos, né? isso. É. Tá. E tem outra pergunta aqui do José Martins, que perguntou se o jejum intermitente afeta a pele. O que você Não, acha? não. Eu gosto bastante da questão do jejum, quando ele é bem orientado, muito importante, faz um acompanhamento com o médico, assim, para poder saber, porque isso tem que estar distribuído, a demanda energética do dia e de macro e micronutrientes tem que estar distribuída, mas o jejum faz até bem, assim, quando feito durante um período de tempo, quando feito bem orientado, e não para a pele, não. Não tem nada. Eu Não. queria aqui dividir, a gente já está com 51 minutos, em geral cai com 60. Eu queria dividir uma experiência com vocês, a Carla já sabe, eu acho que você também, Clara, é que nas cirurgias e mesmo pacientes que têm algum problema na cicatrização, eu gosto muito de dar fórmulas de colágeno para acelerar o processo da cicatrização. E o que a gente tem visto realmente é que quando há algum problema, por exemplo, o paciente teve um trauma, a cicatriz abriu, ou então houve um machucado, qualquer coisa assim, quando a gente passa esse colágeno manipulado, né, que tem os prontos, claro, mas tem os manipulados também, a evolução é muito mais rápida. Isso é muito mais rápido. Isso, É. para você Você ver. tem visto isso, Carla, quando você faz algum laser, algum tipo de tratamento assim, Sim, a se você recuperação é bem mais suplementa, rápida. acelera mais Então, rápido. eu falei, né? Eu não costumo passar esse colágeno nessa fórmula, o manipulado, entendeu, Clara? Uhum. Né? Aquela coisa bem personalizada. Eu uso esses, né, que tem aí já pronto, né? Eu gosto, eu também tomo, né? Então, assim, a gente recebe várias amostras, então dá para a gente experimentar, tem com sabor, sem. Então, dá para você, né, fazer receitas que você falou. Então, assim, dá para você variar bastante, não tem como você enjoar, né? Mas Sim. a resposta também é igual, é a poupança de colágeno que a gente vai fazendo, né? Ele não é milagroso. Ah, vou tomar e vai tudo resolver. Mas de pouquinho em pouquinho ele né? Ele vai fazendo assim o refinamento ali do pós-procedimento. Sim. Colágeno manipulado é melhor que os do mercado em geral? E aí? Claro. Não, assim, até porque tem farmácias muito boas hoje em dia de manipulação. Eu gosto muito disso que você faz, eu gosto muito da fórmula que você faz, moço, para o pós-operatório, por exemplo. Eu acho que é bem legal. A questão tá também na praticidade, na escolha do paciente, no que também na questão de preço, que varia bastante, e de fórmulas que nem eu falei. Da mesma forma como no manipulado eu tenho que achar uma farmácia de confiança, na questão mesmo do comercial, eu tenho que achar isso que eu falei. Preciso ver a origem desse colágeno, eu preciso ver os ingredientes que estão juntos, eu preciso ver se ele está aprovado pela Anvisa, porque senão, vocês falaram alguma coisa do Mercado Livre, na hora que eu estava lá, tentando clicar para adicionar, assim. Então, também tem outro, não para porque é comprar puro, né? Muito bem. Aliás, só fazer um parênteses aqui, no mercado, de modo geral, em tudo na vida tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado. Outro dia eu vi um produto que estava sendo vendido no mercado feito de placenta vegetal.
Gente, pelo amor de Deus, placenta acontece em mamífero, em animais. É incrível. Então, gente, um recadinho aqui. Cuidado com essa coisa de propaganda. Não compra sem falar com o médico. Não é, gente? É incrível. Hoje em dia a gente tem um nível de informação tão alto e as pessoas ainda caem nas garras dessas pessoas tão mal Banaliza, né? intencionadas. Não, a gente Sim. comenta no Mercado Livre, assim, né? Mas é mercado no modo Não, não, geral. não. Eu não digo Mercado Livre. É sério, é No legal. Mas eu digo mercado. mercado global. Você entra na internet, você acha de tudo e qualquer coisa, às vezes você nunca escutou falar, mas vai vir, né, explicando tudo que é bom. Então, às vezes, as pessoas, né, se iludem com aquilo. Então, Sem assim, dúvida. não pode, em nada, não pode acreditar em promessas milagrosas. Ah, Claro isso que não. aqui é milagroso. Não existe isso. Não, não existe. Né? Então, as Até pessoas têm porque que ter depende da resposta de cada um, não é? sim, para um funciona, para outro não, né? Muito bom, muito bem. Bom, garotas, é o seguinte, nós estamos chegando aqui já em 56 minutos. Primeira coisa, eu quero convidar a vocês, para que a gente faça uma nova live. Eu acho que apareceram muitas perguntas, muita gente entrando, saindo, entrando nos dois mídias aqui. Eu acho que é interessante a gente voltar a falar sobre isso. Mas, de um modo geral, eu acho que, pelo que ficou assim acertado, vamos dizer, com as nossas falas, é que tem que usar alguma coisa na pele, tem que fazer algum tratamento, mas o colágeno oral é básico. É isso mesmo? Isso. Legal. A última pergunta que não quer calar. É para sempre que toma o colágeno? É tipo sogra, que não morre nunca? Aliás, eu adoro a minha, não tem o menor problema. Mas dizem que não existe ex-sogra, né? Ai, que brincadeira ridícula. Esquece, esquece. É para sempre colágeno? Pode responder, Clara. Essa aí é para você. Eu acho que é importante que nem... assim, como também pela cirurgia plástica, eu reforço muito essa questão de depois de procedimento, a importância seria onde a gente vê mais resultado ali naquele curto espaço. A questão da demanda da pele, da hidratação. Mas não é para sempre, então. Nem pode ser para sempre. Você pode fazer períodos intervalados, mas assim, manter contínuo, porque da mesma como tem realmente esses estudos a longo prazo, mas mostra essa questão da hidratação da pele, mostra a questão da melhoria da qualidade da pele como um todo. Então, períodos intermitentes fariam bem, sabe? Legal. Mas o contínuo também não faz mal. Cada vez mais são tecnologias modernas. Tá, mas a resposta é sempre com orientação médica. Isso. Sim. Muito bem. Garotas, olha, adorei conversar com vocês. Sexta-feira é uma delícia a gente poder falar, a gente está mais tranquilo. 1000 elogios. Dânia, muito obrigado. Dânia, obrigado pelos elogios. A Kate, tanta gente. Adorei falar com vocês. Essa é a nossa equipe. Adoro trabalhar com vocês. É gente de primeira, médicas de primeira. Muito obrigado a todo mundo aqui no Facebook e no Instagram que nos acompanhou. Obrigado, Érica, que fez tanta pergunta bacana. E é isso. A gente vai marcar uma nova sessão para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque eu vi que foi muito interessante. Clara, muito obrigado. É bem complexo, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Clara. Desculpa, foi erro meu, não consegui te botar para dentro antes. Marisa Dalbello, obrigado por estar aqui. Gabi, muito obrigado. Carla, muito obrigado de novo. Nossa, mais uma eu que live legal, agradeço. que a gente faça várias. Tá bom? Com certeza. Obrigada, Clara, também. Obrigada, né, a todos que fizeram perguntas ou né, que tirou um tempinho aí na sexta-feira para escutar as nossas, né, orientações. Prazer também fazer parte dessa equipe. Então, a gente está sempre junto. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode procurar a gente lá na clínica. A gente está à disposição. Tá bom. Obrigada, Múcio. Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo. Obrigado a todo mundo também. Um beijo para vocês. Bom final de semana. Para vocês também. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Tchau.